Hoje é um dia importante. Vocês se lembram que na semana passada nós estivemos juntos, com alguns na quarta-feira, com outros na quinta, trazendo notícias novas, atuais, desse programa tão importante que a Rede Paulista começa a implementar hoje, Psicólogos na Educação. Na semana passada, a gente trouxe para vocês uma ideia geral do programa, uma notícia, e trouxemos o dia de hoje, o dia 17 de fevereiro de 2021, como a data do início do programa. Então, hoje nós estamos aqui novamente com vocês para um objetivo um pouquinho mais específico, né? Algumas coisas que dissemos na semana passada nós vamos repetir, porque são importantes, e vamos dar detalhes a vocês sobre a operacionalização desse importante programa, né? Eu queria inicialmente dizer que esse programa, essa ideia nasceu ano passado, vocês devem se lembrar. Ao longo da pandemia nós vimos que seria fundamental a gente, nesse processo de superação da pandemia, termos o conhecimento do campo da psicologia para nos ajudar na escola. Esse é um sonho antigo, sei que é um sonho de vocês, e também era um sonho do secretário Rosselli, meu, da Renilda, enfim, de todos nós. Então, decidimos fazer isso, fomos buscar um formato, né, capaz da gente ter rápido, né, e capaz de atender a todos, né? Imaginem que uma cidade pequenininha lá do interior pode ser que não tenha lá um psicólogo, né? Mas agora ela vai ter com esse programa que nós estamos colocando de pé. Então, é um programa que foi desafiante, né? Foi desafiante para nós colocá-lo de pé. Vocês devem se lembrar, o secretário Rosselli anunciou no dia 1º de setembro, né? E de lá para cá foi a maratona, que todos vocês sabem que o setor público tem, de fazer um termo de referência, fazer a licitação. Queria lembrar aqui, o Vitor Moneu, que hoje é o coordenador da COF, fez o termo de referência, identificou empresas com potencial para nos atender, porque nós estamos falando da maior rede de educação das Américas, que é a rede estadual de São Paulo. A Renilda e o time dela, lá da licitação, fez todo o processo licitatório, que é complexo, é difícil, né? A empresa foi selecionada, está conosco, a Psicologia Viva vai estar conosco aqui hoje e ao longo dos próximos 12 meses, e talvez até 24, que o programa pode ser prorrogado por mais 12 meses, né? Então, depois de licitado, coube a mim coordenar o processo de implementação, né, com apoio do CGRH, que está aqui a Salete, do meu lado. A Salete é a coordenadora, né, do contrato, né? Então, qualquer problema de contrato vai ser a Salete que vai resolver, mas não foi só o CGRH, né? Foi também o Conviva, está aqui o Mário está aqui à minha esquerda, coordenador do Conviva. Está aí, cadê o Mário? O Mário aí, vocês já conhecem, depois ele vai dar detalhes para vocês. Foi muito importante também a COPED, está aqui a Cássia, à minha direita, Caetano atuou, e a Cássia mais ainda do que o Caetano, né, nesse trabalho. E a EFAP, que é fundamental, a Tânia está aí, eu acho que a Tânia está remoto, né, Tânia? Que a Tânia está organizando toda a formação dos psicólogos, ela aí. Então, está aí a Tânia. Bom dia. Né? A professora Raquel já esteve aqui semana passada. Então, nós trabalhamos a 4 mãos, né? Conviva, COPED, EFAP, CGRH, para a gente chegar à operacionalização do sistema. 4 e 5 com a empresa, né? A gente se reúne com a empresa todos os dias para ir caminhando a cada passo. Então, o objetivo hoje aqui é a gente repassar com vocês algumas coisas que passamos na semana passada, com um pouco mais de detalhes, e, sobretudo, dar o caminho operacional, quer dizer, como é que vocês vão ter, né, esses profissionais trabalhando a você. Eu vou ficar aqui com vocês até as 10h15, né, e à medida que for andando, eu vou dando também alguns toques, né, algumas dicas
dentro da fala da Salete, do Mário, da Cássia, sobre como o programa vai ser operacionalizado. Então, eu quero ainda dizer para vocês que nós já temos 1.654 profissionais no cadastro da empresa para nos atender. Podemos chegar até 2.000, se necessário for, né, porque depende muito da carga horária de cada profissional disponibilizada para atender as nossas escolas. Mas, assim, nós estamos muito felizes, muito realizados. Nós estamos agora de manhã aqui com vocês, trazendo essa parte mais operacional. Nós vamos, hoje, a partir das 2 horas, liberar o sistema para vocês acessarem. O secretário Rosselli vai estar com o governador na coletiva de 12h45, onde ele vai falar do programa, vai dar a notícia que vocês estão tendo aqui em primeira mão, que ele já vai estar operacional a partir de hoje, e, a partir daí, a gente começa a trabalhar. Queria ainda dizer, nessa abertura, que nós vamos fazer, na sexta-feira, não sei se já tem horário, tem, Salete? Os Protecs? Vai ser provavelmente pela manhã, doutor Haroldo. Tá. Nós estamos com a Psicologia Viva planejando uma formação para os Proatecs, esses professores de apoio à tecnologia e inovação, para que eles possam, nas suas escolas, atender vocês naquilo que for referente ao sistema, ao acesso ao sistema, porque vocês sabem, todo atendimento vai ser de forma virtual, né? Coisa que vocês estão acostumados, né? Ontem à noite, o Ednei, da empresa, que está aí, inclusive, vai falar com vocês depois, nós conversávamos sobre como é que vai ser o atendimento. Ele falou, nós temos uma espécie de um Google Meet, né, que vocês conhecem, e cada um que vai participar dos atendimentos vai receber um e-mail, né, com o link para ele acessar e participar, né? Isso que a gente já sabe fazer, tranquilinho, bacana, só que do lado de lá da tela nós vamos ter, nesse programa, um profissional da psicologia para nos atender naquilo que for necessário. Então, com essas palavras aqui, a gente dá a largada nesse nosso encontro formativo, né, de boas informações, como vocês já fazem naturalmente. Mandem as perguntas aí no chat, as meninas estão aqui acompanhando, a Deise está ali, a gente vai apresentando e já vai respondendo, né, Salete? Então, é isso, gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nessa manhã, e vamos em frente. É com você, Salete. Obrigada, doutor Haroldo. Bom dia a todos que nos assistem. Nós estivemos aqui na semana passada e trouxemos, de forma geral, sobre o que é o programa. E hoje a gente vem trazer para vocês, de forma mais detalhada, mais aprofundada, como é que vocês vão fazer uso do conhecimento desse profissional frente aos desafios, enfrentamentos que a gente tem, que normalmente aparece aí na escola. Eu sou a Maria Salete, trabalho na CGRH, estou diretora do Centro de Qualidade de Vida e sou a gestora do contrato junto com a CGRH. Mas esse programa, ele, como o doutor Haroldo disse, ele vem feito assim a muitas mãos, muitas equipes trabalhando, né? Então, é CGRH, Conviva, Ecoped, FAP, se tem na questão da integração dos sistemas, a equipe do pessoal da Psicologia Viva. Então, são muitas pessoas trabalhando para que esse profissional chegue até vocês e possa auxiliá-los com todo o conhecimento deles nos desafios que se apresentam aí na escola, que não são poucos, né? Então, aqui eu trouxe, então, né, as pessoas que vão atuar, que vão atuar aí do outro lado com vocês. Então, nós temos aí o diretor da escola e o vice-diretor, porque nós temos escola que não tem diretor, né? O POC, que é o professor de orientação de convivência, e algumas escolas que não têm essa pessoa, então vai ser o professor coordenador. Por que eu estou falando dessas pessoas? Porque na escola nós vamos ter 2 pessoas que vão ter acesso ao sistema para fazer a solicitação desse profissional.
tá bom? Por isso que a gente trouxe o diretor e o vice, porque nós temos escolas que não têm o diretor, o professor de orientação de convivência e o PC, porque nós temos escola que não tem esse POC, tá bom? Lá na diretoria de ensino, nós vamos ter o supervisor de ensino e o PCNP Conviva, que são as duas figuras que vão autorizar essa solicitação de serviço lá no sistema, tá? Uma das tarefas, tá bom? Mais adiante a gente vai falar mais algumas coisas que o supervisor e o PCNP Convívio vai auxiliá-los, tá? E o psicólogo que vai atendê-los em todas as ações. Pode passar, por favor? Então, aqui, só para lembrar, então, o objetivo geral do programa, né, dos psicólogos na educação, esse profissional ele vai auxiliá-los na questão de orientar e dar suporte emocional aos estudantes, profissionais da educação e servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação, possibilitando a celeridade no atendimento e as necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar. Pode. Pois não, doutor. Deixa eu, antes de você seguir, acho que tem um detalhe aqui importante que você falou, mas eu queria enfatizar, né? As coisas importantes a gente tem que repetir, que é a seguinte: esses profissionais não são contratados para atender os órgãos centrais e nem para atender as diretorias de ensino. Não é que jamais eles vão atender os órgãos centrais ou diretoria do ensino. Poderá, sim, em condições especiais, né? Que nós vamos definir. Eles inicialmente são contratados quase exclusivamente para atender as escolas, né? E o diretor da escola, a diretora da escola, aquelas que têm, né, e aquelas que só têm o vice-diretor, são esses dois os grandes responsáveis pelo sistema, né? É importante isso, né? Tem que ter uma centralidade. Então, o diretor que é o grande responsável. Claro, ele vai com a sua equipe gestora, definir o melhor formato de utilização das horas. Mas é muito importante isso, né? O diretor tem que ser o responsável para que tudo funcione bem, porque o diretor é que tem a visão do conjunto da escola e do conjunto das necessidades que a escola tem, né? Então, isso, diretoras e diretores e vice-diretores, né? Isso vocês não podem abrir mão. Vocês terão uma segunda senha para acessar o sistema, para apoiá-los, mas a responsabilidade principal é do diretor e do vice-diretor. Você mencionou também, Salete, que eu queria enfatizar, nós sabemos que tem escolas menores que não tem nenhum nem outro. Aí vai ser o supervisor daquela escola, né? Sempre em comum acordo com a equipe escolar. Esses profissionais, gente, é para apoiar a escola no seu conjunto, apoiar a equipe escolar, né, em todas as atividades que ela tenha que desenvolver. Sejam atividades curriculares, Cássia vai falar disso, sejam atividades, né, no campo da saúde mental ou da educação moral dentro do MMC, dentro do trabalho do Conviva. É isso, Salete, de volta para você. Obrigada, doutor. Eu queria complementar uma fala do senhor, que no slide anterior, então, eu falei sobre atendimento. Na verdade, esse profissional, 99% do trabalho dele é para atender o trio gestor e as ações dele será de forma coletiva, tá? Apenas 1% será em atendimento individual, que são para casos assim muito específicos, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, a gente trouxe aqui, que a gente acha importante falar novamente, algumas informações que a gente trouxe na semana passada, são as duas frentes de atuação desse profissional. Então, uma das frentes é o apoio e articulação de formações para o processo de primeiros cuidados psicológicos na escola e encaminhamento para a rede protetiva. Esse profissional ele vai estar atento a essas particularidades para estar junto com a equipe gestora trabalhando essas ações. E a outra frente é apoio à realização de formação para o processo de desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos e também dos nossos docentes, tá bom? Pode passar. Então, aqui são as 4 dimensões, tá? Onde estão divididas essas duas frentes, que aí eu vou pedir para o Mário falar um pouquinho mais sobre elas.
Olá. Bom dia a todos, professores, diretores, vice-diretores, supervisores, dirigentes, colegas. Bom dia. Hoje nós vamos falar, então, repetir um pouquinho do que nós conversamos a semana passada. Vamos falar das dimensões que o psicólogo vai atuar, né? São essas 4 dimensões. Então, primeiro, ele vai apoiar a unidade escolar, né, na sua principal ação. Se acontecer algo, ele vai ser o psicólogo reativo, né? Aconteceu, ele vai reagir e vai apoiar vocês nas ações, na solução do problema. Depois ele vai também compreender a realidade da Secretaria de Educação e da unidade escolar, ele vai ter essa formação. Depois a Tânia vai falar com vocês um pouco como vai acontecer essa formação aí da escola. Ele vai apoiar a equipe escolar de uma maneira preventiva às ações da psicologia, né? Então, que a escola pode prevenir para que não aconteça grandes distúrbios e que comprometa a aprendizagem dos nossos alunos, tá? E ele também vai fazer o apoio na relação escolar com os responsáveis dos nossos alunos, então com a comunidade, seja a comunidade do entorno, seja a própria comunidade escolar, a comunidade interna, né? Então ele vai estar à disposição da equipe escolar para o que for preciso. Bom, vamos falar então da primeira dimensão, que é a compreensão da estrutura da Secretaria de Educação, né? Então ele vai entender como acontecem as formações, como acontecem as ATPCs, as reuniões, qual é o funcionamento e a dinâmica da unidade escolar, né? Como é que a escola funciona? Porque nós que estamos fora da unidade escolar, né? Eu vou falar sociedade, fora da sociedade, a sociedade olha a escola como um ambiente só de ir levar o aluno e que o aluno vai sair de lá aprendendo. E, geralmente, o psicólogo não tem esse contato. Não é o caso desses profissionais. Eles já têm a experiência com unidades escolares, que é um grande avanço, mas eles não conhecem a dinâmica das escolas paulistas, né? Eles não conhecem a dinâmica da nossa estrutura, né? Então, que não funciona, não é igual em todo o território brasileiro. Cada escola nossa tem uma particularidade e é um universo muito, muito grande. Bom, é um universo, vamos lá. Então, o que ele vai precisar, né? Participar das formações promovidas pela Secretaria, apoiar a escola, né, no plano de melhorias de convivência. Ele vai elaborar relatórios, vai acompanhar as atividades coletivas feitas na escola. Próximo slide, por favor. E assim ele vai apoiar também a equipe escolar nos projetos pedagógicos, né? E aí eu vou passar um pouco a palavra para a Cássia, para ela falar um pouco dessa questão da dimensão do acompanhamento pedagógico. Bom dia. Então, do acompanhamento pedagógico, a gente sabe agora, né, a BNCC, que foi homologada, o currículo paulista, né, o currículo em ação. Então, a gente trouxe todos os componentes do nosso material, as questões das competências socioemocionais. Então, o componente, né, de projeto de vida e os demais componentes está trazendo uma estrutura, né, as macrocompetências de projeto de vida, né, da educação socioemocional, que apoia não somente as questões cognitivas, mas também as questões socioemocionais. Então, a base da luz, né, da BNCC, da Base Curricular Comum, né, nacional, toda a estrutura pedagógica está sendo pensada, né, com esse apoio das macrocompetências. Então, a gente fala hoje da educação integral, não só para as escolas do Programa do Ensino Integral, mas para todas as escolas da nossa rede. Então, o currículo paulista é a base, né, do nosso
planejamento escolar, da semana de planejamento que foi feito na escola, do acolhimento. Então, a gente está trazendo todo esse apoio para vocês, né, nas questões do Psicólogos na Educação, e para ele conhecer a nossa estrutura, conhecer quais são essas competências socioemocionais e como eles podem apoiar esse trabalho realizado aí nas escolas. E nas dimensões, né, ele também vai apoiar a equipe escolar nas atividades complementares, né, e intersetoriais, ou seja, o aluno tem lá um problema que precisa de atendimento nas redes protetivas, né, na rede protetiva. O que seria essa rede protetiva? São todos os equipamentos sociais que estão disponíveis para a unidade escolar, que muitas vezes a gente não faz a interlocução, ou seja, com a UBS, com o Conselho Tutelar, com as diversas, o batalhão de polícia ao lado, né? A gente não faz muito essa intersecção, e agora sim, esse psicólogo vai nos apoiar nesta rede protetiva, né? Nesse contato também com a rede protetiva. Lembrando que a principal rede protetiva que nós temos na unidade escolar se chama família. E é isso que nós precisamos, essa rede que a gente precisa trazer de volta para a escola, né? A gente precisa olhar ela com muito cuidado e com muito afeto, principalmente. Então, o que o psicólogo vai fazer? Acompanhar todos os registros feitos na Placom, que é a plataforma de convivência, plataforma do Conviva. Se houver algum caso crítico, ele vai saber, né? E aí ele vai atuar na resolução do conflito, promover atividades coletivas. Ele pode apoiar no diagnóstico, se for o caso, no caso crítico, tá? Ele vai apoiar no diagnóstico, vai fazer o encaminhamento, se ele achar necessário, para essa rede protetiva. Próximo slide, por favor. Ele vai apoiar a escola na relação com os responsáveis e a comunidade, né? Ele vai realizar o acolhimento dos estudantes, lembrando a vocês que o acolhimento acontecerá e acontece todos os dias do ano. Não existe um acolhimento só do passar a mão nas costas, ou só dar um abraço, o acolhimento acontece diariamente. Lembrando-se disso, principalmente agora, nesse período que ainda estamos, né? Nós estamos vivendo numa pandemia, não podemos nunca deixar de esquecer isso. Ele vai orientar os responsáveis pelos estudantes, o quanto é importante a participação dele, o papel dele na formação do estudante. Ele vai orientar a equipe escolar na integração da escola com a família. Ele vai propor ações articuladas entre a escola e os equipamentos sociais do entorno da comunidade escolar. Próximo slide. Salete, já estou aqui com a bateria de perguntas. Nós estamos aqui para, né, informar a todos. Então, vamos fazer um pit stopzinho aqui, antes da Salete seguir aí, para tirar algumas dúvidas. A primeira pergunta que a Deise mandou aqui para mim é o seguinte: como o psicólogo pode se inscrever para trabalhar nesse atendimento? Alguém já esclareceu aí no chat, né? Nós contratamos uma empresa chamada Psicologia Viva, né? Essa empresa ela tem uma plataforma digital onde os profissionais de psicologia que querem fazer atendimento através dessa plataforma se inscrevem no Brasil inteiro. Tem profissionais do Brasil inteiro, né? Um pouco mais da metade dos profissionais que podem nos atender são de São Paulo, né? É importante isso, mas nós teremos também profissionais de outros lugares do Brasil. Quais são os profissionais que vão solicitar o psicólogo? Eu já falei, vai ser o diretor da escola, quando ela tem diretor, ou o vice-diretor, quando ela não tem o diretor, só tem o vice, ou o supervisor da escola, quando ela não tem diretor nem vice. Além destes, haverá uma segunda senha que poderá fazer a solicitação de atendimento e o agendamento, né? Como e quando tem inscrição do psicólogo. Pessoal, a plataforma, se vocês forem na
Eu sei que tem professores nossos com interesse nisso, né? Na reunião, semana passada apareceu, Salete, muitos querendo fazer atendimento. Eu não sei se pode, não sei se não pode, não sei se tem conflito de interesse. Agora, se não tiver, e aquele que tem, às vezes não é ele que quer ter um amigo psicólogo e quer entrar na Psicologia Viva, a empresa, se cadastrar lá, que aí a empresa vai contratando quem está cadastrado, né? Quais escolas receberão psicólogos? Onde ficará esse psicólogo? Bom dia, a partir de quando teremos esses profissionais? Então, aqui tem várias perguntas. Olha, a parte eu já respondi, né? Os psicólogos vão ficar em algum lugar, né? O atendimento é totalmente virtual, né? Pode ter um psicólogo do Paraná, pode ter um psicólogo do Rio Grande do Sul. Olha que fantástico, né? Como eu disse, tem cidades menores que às vezes nem tem um psicólogo lá, mas ela vai ter o atendimento. Todas as escolas, 5.102 escolas da rede, estão na programação com uma carga horária determinada, né? E o psicólogo vai ficar onde ele fica, né? E vai fazer o atendimento. Muito bacana. A família do aluno pode ter atendimento com esses profissionais. Olha, o psicólogo, como a gente disse, eu queria enfatizar isso, né, Salete, é importante. Esse serviço que nós contratamos não é para atendimento clínico, ou seja, aquele que o indivíduo tem uma sessão de atendimento a cada semana, né, Mário? Você que é terapeuta, Salete também é terapeuta, faz atendimento. Não é para isso, esse psicólogo é para atender a comunidade escolar, né? Inclusive as famílias. Agora, pode sim, uma criança que ficou traumatizada com algo, claro, ele pode ser chamado, conversar com essa criança, orientar e tal, mas é uma vez, né? Aí, se ele vê que é uma situação mais grave, precisa de acompanhamento continuado, aí vai encaminhar para a rede protetiva. O Mário falou disso, né? Importante esse esclarecimento. Quando ele será integrado à equipe da escola? A partir de hoje, às 2h, o sistema estará aberto, né? Como é que vocês vão fazer? Né, o diretor vai entrar, né, e vai propor lá um atendimento, um horário de atendimento, aí vão aparecer os psicólogos que poderão atendê-lo, ele vai escolher um dos. Né? Eu sei que vocês vão ficar assim meio, né, preocupados, né, mas é isso, gente, vocês vão escolher, tem um conjunto de profissionais com currículo lá, vocês vão ver o que é melhor, vão escolher, vão começar a trabalhar com ele, se não funcionar, vocês vão trocar, né? Então, o desenho, acho que é importante esse esclarecimento, né, Salete? O desenho é esse, é uma plataforma digital, os profissionais estão na plataforma e vocês vão escolher o que for melhor para vocês. Né? Aqui a última pergunta pelo que estou entendendo, foi contratada uma empresa para o desenvolvimento do projeto. Somos do interior a 650 quilômetros, né? Como é lá da terra da Salete, acho que é lá de Prudente, né, que é longe. Como a escola poderá ter um profissional de psicologia? Vai ter nesse formato que eu falei, não vou repetir, né? Vai entrar na plataforma e vai ter sempre lá alguém. Como será a distribuição de horas? Nós vamos falar nisso um pouco mais à frente, mas eu posso adiantar, para não deixar sem resposta, o seguinte: as escolas menores, menos vulneráveis, vão ter 2 horas por semana. As escolas maiores, mais vulneráveis, vão ter até 20 horas. Então, nós vamos passar isso depois com detalhe. As escolas PEIs terão, claro, as escolas PEIs terão igual às outras, né? Esse profissional ficará todos os dias na escola, vai atender todos os períodos? Não, esse profissional não vai ficar na escola. É um atendimento virtual. A escola vai agendar com ele, combinar com ele o horário de atendimento, e aí ele vai fazer o atendimento. Seja individual, como eu falei, no caso de uma criança que está com uma dificuldade, seja no caso da equipe escolar, um ATPC, por exemplo, né, no campo socioemocional, né, ou no planejamento do MMR, no planejamento do MMC. Como será o atendimento quanto aos horários? Será um momento em que o aluno, o professor estiver em crise e depois será marcado? Como e quando e onde o diretor pode manifestar interesse? Qual o endereço para o psicólogo fazer inscrição? Né? Isso eu já expliquei, não é isso? Vocês é que vão determinar. Olha só, resumidamente, né? Nós contratamos um serviço com profissionais qualificados para atender as nossas escolas. Quem vai dizer qual vai ser o tipo de atendimento, desde que não seja aquele atendimento clínico continuado, é a situação de cada escola, é a equipe de cada escola. E vocês vão buscar o profissional que melhor atenda vocês dentro dessa plataforma. Então, para começo, é isso. Com você, Salete. Então, tá, doutor Haroldo, é muito compreensivo essa ansiedade deles, né?
Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui no decorrer da nossa apresentação. Eu só queria complementar uma fala do Dr. Haroldo na questão do atendimento às famílias, né? Na verdade, esse psicólogo, esse profissional, ele vai fazer uma interação com as famílias, de forma coletiva, não pontualmente, salvo se for alguma necessidade muito emergencial, tá? Que aí entra lá na questão do 1% do trabalho desse profissional. Então, todo atendimento será, 99% do atendimento será de forma virtual, ele não vai ficar na escola, como o doutor Haroldo colocou, ele vai ficar de forma remota, tá? E o atendimento vai ser de acordo com a solicitação das horas de serviço desse profissional. Então, a gente vai continuar aqui com a apresentação e aí vocês vão compreender um pouquinho mais, mas é totalmente compreensivo essa ansiedade de vocês, considerando que é algo inédito na Secretaria de Educação, né? Então, vamos lá. Da prestação do serviço desse profissional. Os horários de prestação do serviço vai ser de segunda a sexta, no horário diurno das 7 às 18h35, no horário noturno das 19 às 22h50. Quantidade de horas, que foi uma das perguntas, né? Cada unidade escolar, ela terá determinado uma quantidade de horas semanal, mensal, para solicitação da atuação desse profissional. E aí a gente vai trazer numa tela um pouquinho mais à frente quais foram os critérios para distribuição dessas horas, que vocês vão perceber que tem escolas que têm uma quantidade maior e outras uma quantidade menor, como o doutor Haroldo colocou. A gente vai trazer para vocês também os critérios de distribuição dessas horas, tá bom? O uso dessas horas. Então, como a gente já disse, 99% vai ser online, por teleatendimento, 94% em horário diurno, 5% em horário noturno e apenas 1% presencial. Esse presencial vai ser em casos muito específicos, tá bom? E aqui a gente traz, então, os critérios de distribuição, que foi uma fórmula usada, tá? O que a gente está chamando de INAP, que é Indicador de Necessidade de Atendimento do Psicólogo, tá bom? E aí, com essa distribuição, a gente levou em conta a complexidade, a quantidade de alunos dessa escola, a complexidade relacionado a turnos, tipo de ensino, tá? E também a vulnerabilidade a que essa escola está exposta, tá bom? Posso dar um complemento aí, Salete? Claro, doutor. Só para aprofundar um pouquinho mais, né? Nós chamamos de indicador de necessidade de atendimento de psicólogo. Indicador de ocupação escolar é basicamente o número de alunos que a escola tem e o número de profissionais, né? Número de alunos mais o número de profissionais. Sejam professores, seja AUE, seja equipe gestora, está tudo contado. Então, isso pesa 70%, né? O indicador de complexidade leva em consideração duas coisas. Se a escola tem quantidade de turnos que a escola tem, porque uma escola, por exemplo, que tem 3 turnos, é uma escola que praticamente são 3 escolas diferentes, né, com três grupos de profissionais, etc. E também o ciclo que ela atende. Então, uma escola que só atende um ciclo, só primeiro a quinto ano, é uma escola de menor complexidade. A escola que atende primeiro a quinto, sexto ou nono, e médio, e EJA, é de maior complexidade. Então, para cada nível desse, tem um númerozinho que vai agregando pontos para a escola, que dá o nível de complexidade. E aí a vulnerabilidade são 2 indicadores. Um, que são os registros da plataforma Conviva, Placon, né? Então, é o seguinte, aqui eu já faço, né, Mário? Em nome do Mário aqui, eu já falo para vocês, registrar as ocorrências da escola no Conviva é fundamental. Isso vai ser importante nesse índice. E também o registro de ocorrências criminosas que se faz na delegacia eletrônica. Então, registrar lá também. Esses 2 índices compõem o índice de vulnerabilidade. Repito, a quantidade de pessoas 70%, a complexidade 20% e a vulnerabilidade 10%. Então, com isso, a gente fez a distribuição da carga horária que Salete vai mostrar. Exatamente, doutora. Então, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo, tá, de horas em escolas, tá bom? De acordo com a complexidade, de acordo com os critérios, né? Então, aqui a gente tem um quadro real de algumas escolas.
teve uma pergunta anterior se todas as escolas, se a escola que está a 650 quilômetros aqui de São Paulo terá um psicólogo, terá, independente do tamanho da distância. O que vai alterar aí é a quantidade de horas mensais e semanais. Então, a gente trouxe aqui para vocês escolas de menor porte, com menor vulnerabilidade, menor complexidade, e outras com maior porte, maior complexidade e maior vulnerabilidade, aí numa distribuição de horas semanais e mensais. Tá? Vejam aí que a escola que tem menos horas tem 2 horas, é o caso lá da Humberto Tourné, de Guaratinguetá. Depois, na sequência, tem um grupo de escolas que tem 5 horas, na sequência, um grupo de escolas que tem 7 horas, um outro grupo que tem 10 horas, um outro grupo que tem 15 horas e um outro grupo, as maiores, as mais vulneráveis, que tem 20 horas. Então, assim, 20 horas de um profissional por semana. E na coluna à direita tem as horas mensais. Então, vocês vão ter esse estoque de horas, digamos assim, para usar durante o mês. O INAP é o indicador de necessidade de atendimento de psicólogos. Ele varia de 1 a 9,2. Veja que tem aí o INAP de cada uma, que é aquela formulinha complexa que a gente apresentou anteriormente. Então, assim, foi feito com muito critério, né, olhando, tentando enxergar a realidade de cada escola e atribuir uma quantidade de carga horária que fosse suficiente, né, para vocês fazerem um bom trabalho, incorporar esses profissionais, para um bom trabalho. Isso não quer dizer, né, doutor, que essas horas elas são engessadas, tá bom, gente? A gente vai, como é algo novo na secretaria, é novo para vocês, é novo para nós, elas podem ir sendo revistas, tá? De acordo com os acontecimentos, tá bom? Dessas horas, da distribuição dessas horas, algumas podem não ser utilizadas, tá? Então, essas horas não utilizadas numa programação pré-estabelecida, que eu vou trazer um pouquinho mais em outras lâminas, explicar para vocês como serão a solicitação e tudo mais dessas horas. Então, essas horas não utilizadas numa programação pré-estabelecida para a escola, ela pode não ser usada quando a empresa não conseguir atender a demanda por falta de um profissional disponível, o profissional, por qualquer motivo que for, ele não comparecer, ou a equipe gestora escolar não utilizar essas horas por qualquer eventualidade, tá bom? Então, essas horas não utilizadas pela escola, elas vão compor um banco de horas que deve ser utilizado até o término do contrato e serão destinadas de acordo com as demandas, com a seguinte priorização. Então, a gente vai observar lá a CGRH, lá no Centro de Qualidade de Vida, vai ter uma visão macro desse sistema, e a gente vai fazer esse acompanhamento, tá? Até para fazer o pagamento das horas utilizadas para a empresa. Então, a gente vai ter uma visão macro de tudo. Então, a gente vai ver lá que existe X horas não utilizadas dentro de um mês, seja por qualquer motivo, tá bom? Então, os órgãos centrais da SEDUC, COPED, o Conviva, EFAP, pode solicitar essas horas para uma formação a nível, para ter a colaboração desse profissional em uma formação, na preparação de algum tema relacionado à parte pedagógica, à parte de convivência, enfim. Tá? E, posteriormente, não sendo usado, a diretoria de ensino pode solicitar essas horas para fazer algo regional, algum tema que eles entendem que é necessário tratar naquele momento, de forma pontual, na sua diretoria de ensino, nas suas escolas jurisdicionadas, tá bom? E aí, por fim, essas horas poderão ser utilizadas pela escola, seja pela escola que não utilizou anteriormente, seja por uma outra escola que, por algum motivo, usou as suas horas que estavam disponíveis e, por algum motivo emergencial, necessita de mais algumas horas desse profissional, tá bom? Então, essas horas não utilizadas, elas serão utilizadas de toda forma. Nessa lâmina, a gente, então, vai trazer para vocês como que vai ser a logística da solicitação do serviço, tá? Então, assim, o diretor de escola, junto com a sua equipe gestora, vai fazer um planejamento mensal. Normalmente, vocês já fazem isso no início do ano, um planejamento anual, né, das atividades da escola, adequando aí com o calendário escolar e tudo mais. A gente está sugerindo para vocês fazer um planejamento mensal da utilização dessas horas, tá? E
lá nas unidades escolares para um melhor uso dessas horas, com o registro do MMR e o MMC, tá bom? Depois que vocês fizerem essa solicitação, esse planejamento, então vai ocorrer a solicitação por parte do diretor, que é a figura dentro da escola que sabe de que forma, a melhor forma de utilizar essas horas, tá bom? Então, como que esse diretor vai fazer? Ele pode pensar assim, bom, eu quero conversar com quero planejar junto com esse profissional algo para a gente trabalhar a área de convivência, né? Ou algo para a gente trabalhar a questão do acolhimento. Então, ele vai chamar, vai solicitar 2, 3 horas que ele acha que é necessário para fazer todo esse planejamento, toda essa interlocução, toda essa preparação com esse profissional. Então, ele vai fazer a solicitação das horas. Na ausência do diretor, porque o diretor ele tem N outras atividades dentro da escola, pode ser também, para fazer essa solicitação, o professor de orientação de convivência, na ausência dele, o vice-diretor ou o PC. O diretor é que vai demandar esse segundo perfil para fazer essa solicitação, tá? Então, o diretor, junto com a sua equipe lá, gestora, revê mensalmente o que foi planejado para o mês e solicita o serviço que a gente chama de ordem de serviço lá no sistema, que será apresentado um pouquinho mais adiante para vocês. Na plataforma, em até um dia útil, tá bom? Depois, essa solicitação ela precisa passar por uma aprovação. Quem que vai aprovar? Vai ser o supervisor de ensino, tá? Que juntamente com vocês vão trabalhar esse planejamento, que o supervisor de ensino ele está sempre muito junto com vocês nessa questão desse planejamento anual e mensal, tá bom? Mas ele lá na ferramenta, lá no sistema, ele precisa fazer dar essa aprovação, tá? Na ausência do supervisor de ensino, quem poderá fazer isso? O PCNP do Conviva, tá? Só na ausência do supervisor, tá bom? Então, vai ter uma segunda figura, que é o PCNP Conviva. E aí, então, a prestação do serviço vai acontecer. Então, o psicólogo ele vai fazer esse atendimento e em até 5 dias úteis. Então, vocês, quando forem fazer essa solicitação, vocês têm que ter isso em mente, tá bom? Então, quando eu for solicitar, eu não posso hoje pedir algo para amanhã. Isso não vai acontecer, não será possível, salvo se for uma coisa muito emergencial. Tá? Então, é por isso que é importante vocês fazerem o planejamento. E esse planejamento ele vai ser feito, da utilização dessas horas, ele pode e deve ser feito junto com o psicólogo que vocês vão escolher no primeiro acesso que vocês vão ter lá no sistema. Próximo, por favor. Então, a gente trouxe aqui para vocês, a gente disse que ia trazer tudo muito passo a passo para vocês fazerem tudo muito tranquilamente, tá? Então, assim, de 19 a 2, de 17 a 19 do 2, que é de hoje até sexta-feira, então o diretor ou o vice, ele vai entrar lá no sistema e vai escolher o psicólogo que vai fazer o atendimento à sua unidade escolar, tá? Esse psicólogo ele vai atender mais ou menos 5 unidades escolares, não será só a sua, tudo bem? Porque ele tem disponível na sua escola, pode ser que ele tenha disponível com você 8 horas, tá? Semanal, 10 horas na outra, até que se dê aí uma carga horária de 20 ou 40 horas. Então, ele vai atender mais de uma escola. Tudo bem? Então, vocês vão entrar lá no sistema, vai ver lá dentro, os psicólogos eles estão distribuídos regionalmente. Depois, vem uma outra lista que não está regional, mas está a nível de estado. E aí, então, depois vai aparecer para vocês, na ausência de um psicólogo regional, na ausência de um psicólogo estadual, aí então vai aparecer psicólogos a nível do território nacional. Então, assim, os primeiros diretores que entrarem lá no sistema vai conseguir solicitar a ajuda desse profissional que está mais próximo da realidade da sua unidade escolar, tá? Então, a gente está dizendo para vocês fazerem isso, então, de hoje até sexta-feira, tá? Aí vocês vão solicitar lá as horas para um primeiro contato. O que é esse primeiro contato? Vocês vão conhecê-lo, ok? Ele vai falar sobre ele e vocês vão falar para ele sobre a escola. Qual é a complexidade, quais são os desafios, quais são as potencialidades,
todas as informações que vocês acham que é necessário esse profissional saber e conhecer sobre a sua unidade escolar, porque ele precisa entender a complexidade, os desafios, a potencialidade da sua unidade escolar, para ele poder articular junto com vocês de que forma ele vai poder melhor ajudá-los em todas as questões que se apresentarem, em todas as ações, tá bom? Salete. Pois não? Estou atrapalhando aí, mas é porque tem perguntas. Quando a gente responde perguntas, eu acho que a gente é mais, né, atende melhor as necessidades. Então, eu quero dizer o seguinte, a questão do planejamento, né? Tem perguntas aqui, quando que ele vai se incorporar à equipe? Ele vai, sim, se incorporar à equipe, mas de um jeito diferente, né, como a gente já falou. Então, esse psicólogo, ele não vai ficar na escola o dia inteiro como vocês ficam, né? Ele vai estar sempre à distância, mas conectado na escola, de acordo com a necessidade da escola, para fazer aquilo que vocês acharem que é importante que ele faça, né? Então, a pergunta aqui de como é que ele vai se encaixar é desse jeito. Agora, eu queria, Salete, aqui dizer para o pessoal o seguinte, olha, nós estamos construindo um plano, né, de formação para eles, de 40 horas, que eles vão fazer a partir de semana que vem, né? Hoje, aliás, amanhã à noite, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live com os psicólogos, né, para que eles já compreendam um pouco do que é a nossa rede. Então, a SEDUC, a EFAP, nós vamos fazer uma formação geral. Agora, cabe a cada escola formar o seu psicólogo na escola, naquilo que é a escola, no ambiente social que a escola está inserido. Então, eu fico imaginando aqui o seguinte, você conecta com o psicólogo através do celular, FaceTime, e vai, por exemplo, mostrando a escola para ele conhecer. Você pode mostrar as pessoas que vão interagir com ele, etc. Então, assim, são 2 níveis de formação e de integração. Primeiro, que nós fazemos daqui para ele conhecer a rede. E segundo, cada escola com seu psicólogo. Aí tem uma pergunta aqui, Salete, é o seguinte, o psicólogo será sempre o mesmo atender uma escola? É o que nós queremos, eu sei que vocês querem. Então, vocês vão escolher o primeiro, ver qual que vocês acham que atende melhor e vão trabalhar com ele. Aí tem que reservar o tempo dele para vocês, né? Vocês vão ter prioridade desde que vocês combinem com ele, tem que compor a agenda. Por isso, gente, que o planejamento é muito importante. Nós vamos ter que ter um planejamento anual, né? E esse plano vai ser marcado dentro da plataforma da Psicologia Viva. Cada dia de atendimento, com cada tema, depois a Salete vai passar os temas. Então, o planejamento anual que vocês fazem vai ser importante. Por que é importante? Para poder guardar a agenda do psicólogo, tá certo? Agora, se esse não puder, aí vocês vão buscar um outro profissional. Ou ainda, vocês estão com um profissional que não está atendendo adequadamente, vocês vão abandonar esse e vão buscar outro na plataforma, entendeu? Então, assim, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é usando a tecnologia para a gente ter a maior flexibilidade e ter o melhor profissional, né? Claro que quanto mais ele ficar na escola, acompanhar, se ele for bom, atencioso e competente, é bom que ele fique, né, continuamente, né? É a nossa torcida. O último ponto é como vou saber a quantidade de horas da minha escola. Entrou na plataforma, né? Aliás, ontem eu falei com a Salete isso, né? Vai todo mundo ficar curioso. Na plataforma Psicologia Viva, que vocês vão entrar através da sede, vocês vão saber lá quantas horas a sua escola tem por semana e por mês. É isso, Salete. Tá, doutor Haroldo, eu queria complementar uma questão na sua fala, que é o profissional, a cada entrega desse profissional, tem como vocês fazerem uma avaliação, tá? Então, a gente lá na CGRH, que tem tem a visão do todo, tá bom? A gente vai estar acompanhando isso. Então, de acordo com essa avaliação das entregas desse profissional, a gente vai ir percebendo se ele está atendendo às necessidades da escola e da secretaria, ao que o contrato propõe, ou se não, tá bom? E aí a gente vai fazer a proposta dessa troca, tá bom? Então, assim, a questão de ser o mesmo psicólogo, foi uma coisa acertada com a empresa, para que esse profissional ele se aproprie, ele venha compor, de fato, a família, né, a comunidade escolar.
Tá bom? Porque se a gente ficar trocando, ele não vai se apropriar, dificilmente ele vai conseguir compreender quais são os desafios, quais são os enfrentamentos, quais são as complexidades. É por isso que a gente alinhou isso. Então, é o mesmo profissional todas as vezes que a escola solicitar, salvo se acontecer algo inesperado, tá bom? Ou se ele não estiver atendendo da forma que a gente espera que ele faça esses atendimentos. Salete, tem uma outra perguntinha aqui que eu acho muito interessante responder, que é o seguinte, esse atendimento pode ser coletivo? Na maior parte das vezes vai ser coletivo, ou coletivo de professores, ou coletivo da equipe gestora, ou coletivo das famílias. Inclusive, na semana passada, eu falei uma coisa que a empresa nos falou. Por exemplo, se você tem uma reunião de pais, você quer uma fala do psicólogo para os pais, você programa lá no auditório, bota o telão, o computador, ele vai entrar pelo telão e vai falar para os pais. Mas a pergunta aqui é o seguinte, para uma turma que está com problema, pode ser? Claro, imagina, é comum acontecer de ter a morte de um coleguinha, de um aluno nosso, de uma turma. Aí a turma fica naquele estado de choque. O psicólogo pode atender? E claro que pode. Programa com a turma, bota o telão lá, ou leva as crianças para um lugar que tem telão e vamos atender. É isso que a gente quer que aconteça, né? Que vocês possam usar, cada escola possa usar essas horas naquilo que ela considera mais prioritário. Isso. Nesse planejamento da solicitação das horas, vocês têm que levar sempre em consideração a quantidade de horas que vocês vão ter semanal, tá? E quanto tempo que vai demandar com este profissional para que vocês façam ali qualquer ação conjunta com ele, tá bom? Então, assim, no primeiro de hoje até sexta-feira, vocês vão solicitar horas para interagir, para ter um primeiro contato com esse psicólogo. Vocês é que vão decidir se em uma hora vocês conseguem fazer isso, passar todas essas informações e receber dele, se será 2 horas, enfim, vocês é que vão decidir e melhor utilizar essas horas, tá? Na semana de 22 a 26, a gente propõe que vocês façam o planejamento das atividades, né? Quais temas, o público, a quantidade de horas para cada evento que vocês vão realizar. Primeiro lá com o trio gestor, né? Lá na unidade de vocês, com a validação aí do supervisor. E aí vocês vão compatibilizar isso com o psicólogo que vocês já escolheram, para que ele deixe alinhado lá na agenda dele esse planejamento mensal. Tá? Claro que podendo ser revisto semanalmente, porque a gente tem algumas eventualidades aí pelo caminho, tá bom? E aí a gente traz aqui como sugestão, como primeira atuação desse profissional, uma orientação no campo da saúde mental e emocional, né? Dicas de acolhimento aos alunos e professores que estão retornando aí presencialmente. Pode ser um tema, tá? Mas este é só um tema. A gente tem assim, N temas que vocês podem abordar, como eu trago no slide seguinte. A gente tem, então, assim, lá dentro da plataforma, vocês vão ter, para escolher, né, para falar com esse psicólogo, 7 grandes áreas, né, 7 grandes temas, que a gente chama de área macro, né, que traz desde saúde mental na escola, que é como a sugestão que nós trouxemos ali no slide anterior, ações preventivas, apoio institucional, habilidades socioemocionais, educação de jovens e adultos, inclusão e psicologia escolar. E aí, dentro dessa área macro, existem as áreas micro, né? Os pequenos temas, que aí eu vou pedir para Cássia falar um pouquinho para a gente. Como a Salete acabou de abordar, a gente está falando de uma educação integral, né, de ver o ser humano, o sujeito, na sua integralidade. Então, a gente tem os temas, né, os temas centrais. Então, a gente tem vários temas que podem ser apoiados para a equipe escolar. Então, se a coordenação da escola precisar de um apoio do psicólogo para falar de saúde mental, o psicólogo vai poder apoiar o trio gestor, os professores e os estudantes, né, coletivamente, para esse apoio. Então, na saúde mental, a gente pode trazer o acolhimento emocional, o cuidar de pessoas, o bullying, o preconceito racial, automutilação, né, depressão, entre outros. Lembrando que o Inova Educação já traz esse movimento, então, que nem a Salete, o professor Haroldo
trouxe, está tudo muito integrado. Então, Inova Educação trabalha o projeto de vida, as eletivas e a tecnologia. Então, esses temas já são discutidos na escola, e a gente está reforçando e apoiando mais essas iniciativas. Então, a gente vai falar das ações preventivas agora, que tem como tema, né, medida de segurança, a plataforma do Conviva no Placom, né, a violência, as drogas, gravidez precoce, que é um tema muito discutido, né, na juventude e adolescência, sexualidade, né, bullying, comunicação afetiva. Então, essas são as ações preventivas que podem ser apoiadas, lembrando que temos esses temas, né, no currículo paulista, no currículo em ação, nos componentes de ciências humanas, ciências da natureza, então, que podem ser aprofundados na formação de professores. Temos também cursos pela EFAP, que trazem essa abordagem. E agora vamos falar um pouco sobre o apoio institucional, como a gente pode ver isso, né? Então, uma das primeiras ações do planejamento escolar, a gente fez aqui até uma live, né, com o pessoal do Conviva, o acolhimento, né, uma prática pedagógica, que a gente trouxe as atividades, né, a UPEI, né, o Programa do Ensino Integral, já é uma prática exitosa que tem na nossa rede, e a gente trouxe essa prática para todas as escolas da rede, que nem disse o Mário, o acolhimento ele pode acontecer todos os dias, quando a escola tiver essa necessidade. O apoio institucional como uma orientação para o desenvolvimento da autonomia. Então, a gente tem os 4 pilares da educação como uma prática pedagógica, uma referência do nosso currículo paulista. Então, lá tem as competências gerais da base, que os professores, né, podem estar desenvolvendo e pedir um apoio nesse tema, engajamento pessoal e dos profissionais, né, de todos os servidores, gestão e organização de tempos e espaços. Então, a gente sabe que a aprendizagem ela não acontece somente na sala de aula, ela acontece em todos os espaços escolares, em qualquer tempo e espaço, num museu, né, desde planejado as aulas, numa biblioteca, então, em vários espaços. Até agora, com a tecnologia, a gente pode aprender em diversos lugares, né? Temos aulas aqui pelo Centro de Mídias, então, a tecnologia a favor da educação. A mediação, né, na relação da família, como a família pode ajudar nessa troca, e entre outros temas, né? Agora a gente vai para a próxima tela, que é a educação de jovens e adultos. Então, o EJA, né, a gente pode trabalhar a desmotivação e insegurança, sentimentos, né, de inferioridade, né, a gente pode fazer um trabalho aí integrado com a equipe gestora, aprendizagem e motivação, isso de alunos e a equipe docente, o acolhimento e a valorização da diversidade. Então, desde lá do planejamento, a gente está retomando, né, que o acolhimento acontece em todas as modalidades de ensino. Mobilização da comunidade escolar, que nem já foi falado, né, da comunidade estar junto da escola, não é uma ação pontual, a gente trouxe aqui num grande tema, mas isso pode ser trabalhado, né, a comunidade escolar com visita à escola, a integração, pluralidade cultural, né, e a identidade dos estudantes. Então, quem é essa comunidade, como a comunidade pode atuar em prol da escola. E aí a gente também traz um tema, né, do protagonismo juvenil, que está presente no nosso currículo, que é como a gente pode trazer os jovens, os estudantes, o pessoal da educação de jovens e adultos para atuar como protagonista na escola. Né? Como a gente pode trazer esses estudantes e fazer uma rede desses estudantes em prol da educação. Né? Então, ele pode apoiar nesse tema, né, de esses alunos que não estão
estão engajados, como eles podem se engajar nesse processo, né? A autoestima e os projetos de vida, né? Quais são os sonhos desses estudantes, onde eles querem chegar, fazer a escalada dos sonhos e empoderar como ele alcançar os objetivos. Então, qual é o meu sonho e onde eu quero chegar? Como que eu faço esse caminho? A escola vai fazer a parte dela dentro do projeto de vida, com os componentes que estão dando o apoio da educação socioemocional, e o psicólogo vai poder atuar. É o Mário agora? Mário, você. Isso, doutor, isso. Vamos lá, gente. E a próxima, as habilidades socioemocionais que nós vamos trabalhar. Aliás, vocês vão ver nesse material, todos os materiais, todos os campos, todas essas grandes temas que tem aí, ao final de cada um, a Cássia colocava e outros temas. Esses outros vocês devem registrar se não tiver elencado no tema principal. Então, as habilidades socioemocionais, nós vamos trabalhar protagonismo, plano de melhoria, intervenção socioeducativa. Próximo slide, por favor. E aí, inclusão, nós vamos trabalhar educação especial, acessibilidade, educação especial como orientação. Se nenhum desses itens atender à escola, no outro você deve registrar o tema que você quer trabalhar. Tá ok? E aí vai entrar na psicologia escolar o autismo, a dislexia, problemas de aprendizagem, orientação profissional, recuperação da aprendizagem e temas outros também que pode ser trabalhado. Próximo slide, por favor. Deixa eu só fazer uma observação, Salete. Responder uma pergunta que está aqui, eu estou de olho nas perguntas. Esse material, gente, vocês viram que sempre tem ali o outros. O outros é porque a gente não consegue esgotar. Isso aí é uma orientação para vocês. Na plataforma da Psicologia Viva, vocês vão encontrar essas informações que a Cássia e o Mário apresentaram, e vocês vão clicar o assunto que vai ser tratado em cada reunião, o macrotema e o microtema. Se não tiver, vocês vão escrever no outros e depois nós vamos incorporando. Isso para quê? Para vocês vão ficar se perguntando, onde que eu posso usar esse psicólogo? Nessa temática toda, tá? E duas perguntas que tem aqui, uma é sobre o PPT, se vai ser liberado. Cochichei com a Salete aqui, vai ser não de imediato, porque nós vamos acrescentar a eles os links para vocês acessarem, tá? Então vai tudo prontinho, né? E uma pergunta aqui que é o seguinte, caso a escola volte às aulas, já voltamos, né, gente? Já estamos com mais de 4.500 escolas voltando às aulas presenciais. Os psicólogos vão ser presenciais também? Não. Aí eu vou responder igual o secretário Rosselli. Não, gente, não vai. Os psicólogos vão fazer atendimento virtual, tá? Nós vamos incorporá-lo à escola usando a tecnologia, incorporar o ambiente da escola, o conhecimento deles usando a tecnologia, ok? É com você, Salete. Então tá. Como a gente havia dito para vocês, a gente fez tudo com muito carinho para minimizar para vocês. Então, tem uma equipe muito grande de apoio acompanhando vocês, tá? Então, a gente vai ter, auxiliando vocês, a figura do Proatec, né, que é um professor que está auxiliando vocês na área de tecnologia. Então, dificuldade que vocês tiverem de entrar no sistema, acessar esse sistema, enfim. Ele vai auxiliá-los nessa questão, tá bom? Não só o diretor, mas também o POC, o vice-diretor e os professores, tá? A gente vai ter aí os supervisores, os PCNPs e o PCNP Conviva. O supervisor ele vai construir com a unidade escolar o planejamento anual mensal e depois vai fazer a aprovação no sistema das utilizações das horas solicitadas desse profissional, tá? Os PCNPs, junto com o PCNP Conviva, eles vão pensar junto com vocês as ações pedagógicas e de convivência que esse profissional pode desenvolver junto às escolas de vocês. E aí a gente tem ainda o gerente regional, que é um profissional da empresa Psicologia Viva, que ele vai estar coordenando, né, fazendo a gestão de um grupo de psicólogos. Então, esse psicólogo ele vai estar atendendo vocês, ok? E aí a gente vai ter essa figura desse gerente regional, que ainda vai auxiliar
o trio gestor, principalmente na questão do atendimento presencial e em casos de vulnerabilidade e emergencial. Tá? Ainda vocês têm os órgãos centrais para auxiliá-los. A CGRH, na questão do cumprimento do contrato, em relação às horas e tudo mais, a COPED, com temas relacionados ao pedagógico, o Conviva, com temas relacionados à convivência, e a CITEM, que vai nos auxiliar na questão do sistema sede, porque vocês vão acessar a plataforma do Psicologia Viva através do sistema sede, como vocês já fazem aí em outros sistemas. Tá? E aí, então, eu vou chamar aqui para falar com vocês a Tânia. A Priscila, não é? Na verdade, a gente vai chamar o pessoal da área de tecnologia, Priscila, que é da CITEM, e o Ednei, que é da empresa, para eles passarem um vídeo de passo a passo, e aí vocês pegam um caderninho e vão anotando, apesar que isso vai tudo para vocês, tá? Não se preocupem também. Mas façam algumas anotações que vocês acharem, entenderem que vocês precisam de um aprofundamento, tá bom? Então, a gente vai passar a palavra para... E a Tânia? A Tânia vai falar um pouquinho mais no final sobre a formação desses psicólogos, tá bom? O Salete, antes de passar para o pessoal da empresa, eu queria me despedir, né? Porque queria pedir licença a vocês, desculpa, eu queria muito ficar até o final, mas a turma que está aí está bem preparada para levar informação para vocês. Mas eu tenho uma entrevista na Rádio Araraquara, né? Onde o problema lá da Covid está sério, mas eu queria apenas, para me despedir, dizer para vocês o seguinte: vocês viram que todos os detalhes a gente pensou junto com a empresa para que vocês não tenham dificuldades, né? Então está bem simplesinho, né? Através da sede, uma senha que vocês já têm e tal, vocês vão acessar o sistema Psicologia Viva, que tem o sistema onde vocês fazem agenda, registram todo o plano anual, né? Plano anual que vocês não têm ainda, e para tranquilidade de todos, façam agora, no primeiro contato com o psicólogo, façam o plano de um mês, né, daqui a final de março. Não fique pensando no ano, para não gastar energia. Agora, nós temos que atender as crianças, né, e ver como os psicólogos podem ajudar a escola nesse momento tão desafiador que nós estamos passando. Então, façam para um mês apenas. Depois a gente faz o anual, para a gente começar. Né? E eu queria, Salete, eu não citei, queria muito agradecer a CITEM no início, especialmente a Priscila, que eu acho que vai falar aí com o pessoal. A CITEM foi muito importante, porque é isso, gente. Um atendimento virtual envolve uma integração de plataformas, que é um desafio grande, mas a gente venceu. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Usem da melhor forma possível esses profissionais, essa carga horária, e tem que usar a carga horária. É importante isso. Vocês viram que alguém vai marcar e o supervisor vai validar, né? Porque nós vamos pagar a empresa de acordo com a quantidade de horas efetivamente de atendimento. Tá? Então, é muito importante esse controle que a gente tem que ter para prestar contas, então vocês sabem como é que é. Então, muito obrigado a todos e que vocês concluam aí essa manhã com muita tranquilidade. Né? Nós vamos dar um passo importantíssimo, né, de ter psicólogos na nossa rede. Nenhuma rede de educação do nosso país tem isso. Seremos pioneiros e certamente serviremos de inspiração para todo o nosso país. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, doutor. Então, nós vamos chamar o Ednei. Ele é cofundador da empresa Psicologia Viva. E, assim, essa empresa, eles têm atendido todas as nossas solicitações, tá bom? Apresentou um desenho de sistema atendendo todas as solicitações de uma forma bem didática e fácil para vocês acessarem, tá? Então, vou passar a palavra para o Ednei, que aí vai trazer aí a sua equipe, que vai fazer a apresentação do sistema para vocês. Com você, Ednei. Obrigado, Salete, toda a equipe da Secretaria de Educação. Bom dia a todos. Como a Salete bem disse, meu nome é Ednei, eu sou cofundador do Psicologia Viva. Posso dizer em nome de toda a equipe de Psicologia Viva, que hoje está aqui representada pelo Rodrigo, a Giane e eu, que nós estamos muito felizes de poder participar desse projeto marcante, né, para a educação do Estado de São Paulo e, com certeza, como bem disse o doutor Haroldo, para a educação do Brasil. Né? Acho que a gente vai dar aqui um upgrade
em todo esse ecossistema. A minha ideia aqui, pessoal, é falar para vocês um pouquinho do que é o Psicologia Viva. Acho que Salete, Mário, Cássia, Dr. Haroldo já falaram bem do projeto, fizeram com maestria. A ideia aqui, então, nesse momento, eu falar para vocês um pouquinho do que é o Psicologia Viva, para que vocês possam conhecer um pouco a empresa. E a Jeane, ela vai fazer, junto com vocês, o passo a passo do acesso ao sistema. Então, a experiência que vocês vão ter quando vocês acessarem o site da sede, colocarem lá o login e senha de vocês vão ser direcionados para esse ambiente que a Jeane vai mostrar. E aí vocês vão perceber que a gente teve o cuidado de colocar nesse ambiente toda a identidade visual da Secretaria do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para que vocês possam, de fato, se sentir em casa, tá? Então, a Jeane vai fazer esse passo a passo com vocês. Eu vou aqui brevemente só contar para vocês um pouquinho do que é, um pouquinho da história da empresa, tá? Nós fundamos o Psicologia Viva quando nem se falava em consulta online, em interação online. Então, isso aconteceu em 2015. A gente teve que passar por vários desafios, a gente teve que convencer várias pessoas e setores de que isso um dia poderia funcionar. Então, naquela época, o primeiro passo importante que nós demos foi a nossa certificação junto ao Conselho Federal de Psicologia. Vale destacar que o Conselho Federal de Psicologia já permite que o atendimento online seja feito no Brasil. Desde 2012, nós tivemos uma primeira resolução favorável nesse sentido. Em 2018, nós tivemos uma nova resolução que também favorável a esse sentido. Então, tranquilizo vocês que tudo isso que vocês estão vendo aqui está de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, que é quem regulamenta isso, né? Nós temos também certificado junto ao Conselho Regional de Psicologia. Então, ou seja, nós estamos em comum acordo com os dois conselhos, com as duas autarquias que, de certa forma, regulamentam essa atuação no país. Isso é para que vocês fiquem seguros de que, tendo esses certificados, trata-se de uma plataforma que respeita todas as orientações vindas desses órgãos, tá? Além dos certificados dos conselhos, melhor dizendo, a gente tem certificado nacional e internacional de segurança. Então, você, professor, você, diretor, enfim, você, membro da Secretaria de Educação, que vai ter contato com o nosso psicólogo, vocês vão ter esse contato em uma sala específica para esse tipo de atendimento, onde ninguém, além de vocês dois, terá acesso ao conteúdo da conversa. Então, o que eu quero dizer, anonimato, segurança, sigilo, tudo isso está garantido, tá? Então, sintam-se à vontade para fazer isso. Essa plataforma, ela já é usada hoje por mais de 10 milhões de pessoas. O Psicologia Viva é a maior plataforma de telepsicologia, como nós chamamos, da América Latina. E hoje nós atendemos, além da parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nós atendemos as principais empresas e operadoras de saúde do Brasil. Então, ou seja, essa plataforma, além dos certificados dos Conselhos Regional e Federal, além dos certificados internacionais e nacionais de segurança, a gente tem também, que eu costumo dizer, um certificado de mercado, né? Então, assim, ela já foi testada por outras grandes empresas. Então, sintam-se seguros nesse sentido. Está sendo entregue a vocês uma plataforma muito madura. É um projeto novo que a gente está construindo a várias mãos aqui, como já foi dito pela Salete, pelo Dr. Haroldo, e conto muito com a contribuição de vocês. Do lado de cá, vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma empresa muito empenhada, uma empresa jovem, para fornecer a vocês a melhor experiência possível. E aí, tudo isso se resume a uma coisa, né? A melhora da qualidade de vida de quem está lá na ponta, seja do professor, seja do diretor, do vice-diretor, enfim, ou até mesmo dos alunos e dos pais desses alunos, né? Então, esse é o recadinho que eu queria trazer para vocês. Vou passar a palavra para a Jeane, ela vai compartilhar a tela com vocês e mostrar o acesso ao sistema. E é legal que ela vai mostrar um pouquinho da visão de cada perfil, que nós chamamos, né? Então, a gente tem um perfil do diretor e do vice-diretor que vão fazer essa solicitação no sistema, né? E a Jeane, por uma questão de nomenclatura, né, ela vai sempre falar diretor, que é como nós parametrizamos o sistema, mas entendam que são as pessoas em cada uma das escolas que podem fazer essa solicitação, né? Então, ela vai mostrar o perfil do diretor, que faz a solicitação, o perfil do supervisor, que vai fazer a autorização dessas solicitações, né? E também, no final, ela vai mostrar um pouquinho ali do perfil do CGRH, que vai ter a visão geral de todo o processo que está sendo definido. Então, percebam que ficou tudo muito bem amarradinho, tá? Então, passa a palavra para a Jeane. Aí, Jeane, fica à vontade para mostrar para a gente o sistema que a nossa TI preparou aqui com bastante capricho, tá? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.
Eu vou apresentar para vocês o sistema que nós desenvolvemos. Eu sou Jeane, trabalho no Psicologia Viva, sou analista de QA, responsável pela área de testes, e eu vou demonstrar para vocês, como a Ednei falou, os 3 perfis, né? Nós vamos tratar o diretor, né? Sendo que o vice-diretor também tem as mesmas permissões de acesso, o supervisor, que tem as mesmas que o PCNP Conviva, e o CGRH. Então, eu vou começar pelo diretor, que é quem faz a solicitação do encontro, e mostrar para vocês como funciona o sistema. Lembrando que as informações dos usuários, login, vêm através de integração com o sistema SED, né? Então, vocês vão logar no sistema SED e terão acesso a essa plataforma que eu vou mostrar agora. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, essa é a cara do sistema. Aqui eu estou logada com o perfil de diretor. São todos, assim, dados fictícios, né, que nós usamos para demonstrar. Então, eu cadastrei um perfil de diretor. Aqui tem a página inicial dele. Ele tem acesso à escola e aos encontros que ele solicitar. Então, aqui dentro da escola, clicando, ele consegue ver as informações da escola dele e todo o planejamento realizado, de acordo com os meses que já tiverem cadastrado. Esse planejamento também vem para o sistema via integração com o SED, né? Então, aqui nós temos para janeiro, fevereiro, fizemos uma programação para o ano inteiro, né? Março, por exemplo, nós temos 80 horas programadas para essa escola, planejadas. Então, ele tem 80 horas para agendar com o psicólogo. Então, por aqui ele consegue fazer o gerenciamento dessas horas, de quanto que ele tem disponível e quanto que já foi utilizado. Tanto o perfil de diretor quanto o vice-diretor. Nesse menu, ele consegue cadastrar um encontro. Ele clica em solicitar um novo encontro. A escola já vem informada, de acordo com o que está cadastrado nesse outro menu. Seleciona a data do encontro. Lembrando que o encontro tem que ser cadastrado com 5 dias de antecedência. Então, vocês podem ver aqui que a agenda está liberada a partir do dia 22, que é na próxima segunda-feira, porque precisa desses 5 dias. Então, nós vamos selecionar uma data e um horário para esse primeiro encontro. Aqui, no caso, nós estamos cadastrando o primeiro encontro, que é onde vai fazer todo o planejamento com o psicólogo, passar as informações que ele precisa saber. Seleciona o horário desejado, clique em próximo. Nessa tela, o sistema traz todos os psicólogos que estão disponíveis para atender a escola. Lembrando que essa busca, ela é organizada por localização, né? Então, vai pegar os psicólogos que estão mais próximos da regional, primeiramente, a listagem vai ser pelos mais próximos da regional, em seguida, da cidade, né, da escola, passando depois para o estado de São Paulo e, finalmente, para todo o Brasil. Então, eles vão ser apresentados nessa ordem. Os primeiros da lista serão os que estão mais próximos à regional da escola. Nós vamos utilizar um aqui de exemplo, vai carregar as informações do psicólogo, qual que é a cidade dele, o registro dele no conselho, o nome e a formação profissional dele. Selecionando o psicólogo, clicamos em próximo. Informa um título para o encontro, né? Fica a cargo do diretor. Ele pode informar uma descrição para esse encontro, até 255 caracteres. A faixa etária dos participantes desse encontro, né? Nós temos todas essas opções de 6 a 10 anos, 11 a 15, 16 a 18, 19 a 25 e acima de 25 anos. A ação, então tem a lista de ações. E o tema. Os temas serão carregados de acordo com a ação que for selecionada no campo anterior. Então, se a gente trocar a ação aqui, os temas mudam também. O método proposto, se vai ser uma palestra, uma oficina, um grupo operacional ou um grupo terapêutico. Clica em próximo. E aqui a gente adiciona os participantes. Os participantes, eles não possuem cadastro no sistema, né? Eles não estão previamente cadastrados. Então, clicando aqui nessa opção de cadastrar, tem que informar o nome do participante. E um e-mail. Esse e-mail tem que ser um e-mail válido, porque esse participante vai receber o e-mail de confirmação do encontro, com data, com link para a abertura da sala, através desse e-mail que é informado aqui. Então, é importante que esteja válido.
para que ele receba todas as notificações. E o público proposto pode ser o administrativo, alunos, comunidade escolar, os gestores, os pais ou responsáveis, professores, servidores, os servidores dos órgãos centrais, da SEDUC e os terceirizados. Vamos colocar os professores. E adiciona o participante. O solicitante, no caso aqui do nosso exemplo, que é o diretor, ele sempre vai estar como um participante do encontro. E ele é o responsável, mas ele pode trocar também essa responsabilidade, passar para outra pessoa. Se ele clicar aqui, ele marca essa pessoa como responsável e ele pode alterar isso a qualquer tempo. Clicou em cadastrar. O nosso encontro está aqui aguardando a autorização. O responsável pela autorização do encontro é o supervisor ou PCNP Conviva. Ele clicando sobre o encontro também, ele tem as opções de editar esse encontro, ele pode editar as informações, todas aquelas informações, e salvar as alterações, adicionar mais participantes. Ele pode gerenciar os participantes, que é incluir mais, excluir, trocar o responsável, como eu falei anteriormente, que ele tem essa permissão de troca. Ele pode reagendar esse encontro, ele pode trocar a data, né, caso ele aconteça algum imprevisto, né, e ele pode trocar essa data. Ele tem que informar o motivo do reagendamento. E na próxima página ele vai preencher as informações do novo agendamento, a data do encontro, a hora de início e a hora de término. E finalizar. Então vai ser alterado o encontro aqui no sistema da SEDUC, e também na página do psicólogo, lá no Psicologia Viva. Todas essas informações refletem lá na agenda dele. E ele pode cancelar esse encontro. Caso ele não vá ocorrer mais, ele informa o motivo e habilita o botão para ele cancelar o encontro. Cancelando o encontro, as horas voltam para o planejamento. Se ele tinha 80 horas planejadas, ele gastou 2 horas com esse encontro, se ele cancelar, ele vai ter 2 horas de volta. Essas horas voltam para as planejadas. Ele não perde essas horas do cancelamento do encontro. Então, essas são as permissões que o diretor tem, né, de cadastrar e alterar os seus encontros. Aí eu vou fazer login agora com o supervisor, que é o responsável pela autorização desse encontro. Beleza. Jeane, enquanto você faz aí o login como supervisor, eu só vou aproveitar essa transição que você vai fazer para destacar algumas coisas aqui. Sim. Então, pessoal, vocês puderam ver que, por exemplo, você, diretor, quando você clica na escola, que a escola, né, da qual você é o diretor, ela já vai vir selecionada para você. Então, quando você clica ali na escola, você já consegue ver quais são as horas que a sua escola recebeu de acordo com os critérios da SEDUC, né? Então, aquela pergunta que algumas pessoas fizeram, o Dr. Haroldo respondeu, que estaria disponível no sistema essa informação. Então, é nesse ponto. Você vai clicar na sua escola, você já vai conseguir visualizar quantas horas a sua escola tem, tá? Um outro ponto legal aqui é o seguinte, a Jeane demonstrou como que a gente vai fazer a solicitação do encontro, né? Que nós estamos chamando esse momento do solicitante e da escola como psicólogo, a gente está denominando de encontro, né? Então, ela mostrou que você vai colocar o título, tudo ali certinho, a descrição, é importante você descrever o que vai ser tratado com esse profissional. Ela mostrou também a possibilidade de inserir participantes. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou o diretor da escola X e eu quero agendar um encontro com esse profissional para fazer uma oficina sobre saúde mental, que foi um dos temas propostos, inclusive, pela SEDUC, né? Eu posso, naquele momento, e devo, marcar quem são as pessoas que também estarão comigo nesse encontro. Como a Salete bem ressaltou, né? A maioria desses encontros, eles serão virtuais, como vocês já bem sabem, eles vão ser em grupo, né? Então, é naquele momento que você vai escrever para a plataforma quem estará nesse encontro com você. Pode ser um outro professor, pode ser um vice-diretor, pode ser um aluno, enfim, você deve inserir ali naquele campo a informação de quem participará com você desse encontro. Essas pessoas vão receber via e-mail a informação de que ela foi convidada para esse encontro, inclusive o link onde ela vai clicar e acessar, tá? Então, ressalto o que a Jeane disse. É muito importante que seja um e-mail válido, tá bom? A Jeane também mostrou que é possível editar. Então, por exemplo, se eu precisar acrescentar ou excluir algum participante desse encontro, eu posso fazer. Se eu precisar mudar a data desse encontro, eu posso fazer isso também. E aí,
como vocês já vão ter tido esse primeiro contato com o psicólogo, vocês vão ter, claro, ali toda a abertura para negociar essa agenda com eles. Então, com toda a abertura para negociar essa agenda com o psicólogo. Aquilo que o Dr. Haroldo e a Salete ressaltaram, eu também vou ressaltar aqui. É muito importante que vocês façam esse planejamento, no mínimo mensal, porque dessa forma você já consegue, junto com o psicólogo, escolher ali os dias da semana que esses encontros acontecerão, tá? Então, é só para reforçar esse ponto, Giane. Pode continuar aí, por favor. Ok, Ednei. Agora a gente vai demonstrar o perfil do supervisor, né, que é o responsável pela autorização do encontro. Ele tem apenas essa autonomia no sistema, ele só autoriza o encontro. Então, basta ele clicar e ele vai ver todos os encontros que estão pendentes da autorização dele, nessa tela. Clicando sobre o encontro, ele consegue ver os detalhes, né, a data, a hora, quem foi o solicitante desse encontro, qual que é a faixa etária, método, psicólogo, a escola e o tema. E a descrição do encontro, aquela descrição que foi informada pelo diretor anteriormente, que o Ednei até falou que é importante detalhar, né, o encontro para que o autorizador saiba também o porquê desse encontro e quais são os participantes. Clicando em autorizar encontro, está finalizado e ele está autorizado. Se a gente voltar lá no perfil do diretor, a gente vai ver que o encontro dele já está autorizado. Mesmo depois de autorizado, ele ainda consegue fazer as ações de editar, de às vezes incluir algum participante ou excluir, né, conforme necessidade, reagendar ou mesmo cancelar esse encontro, mesmo ele estando autorizado. Então, esses são os perfis principais, né, que são os responsáveis por agendar esses encontros, autorizar, né, os responsáveis por fazer o encontro acontecer. E nós temos o CGRH, que é um perfil que tem apenas permissão de visualização, mas ele visualiza tudo dentro do sistema. Então, eu vou demonstrar para vocês esse perfil. Giane, enquanto você faz a transição, eu vou aproveitar aqui de novo para trazer um outro recado. Fique à vontade. Pessoal, vocês puderam ver que, por exemplo, eu sou, de novo aqui, vou fazer o papel de diretor da Escola X. Então, eu fui lá e marquei o encontro. Se eu, diretor da Escola X, entendo que, e eu na escola sou a pessoa que tem autorização para agendar esses encontros, certo? Se eu, diretor da Escola X, agendei o encontro, mas eu quero marcar a Salete como responsável, eu posso fazer isso. A Giane mostrou isso no sistema, né? Então, com um clique, você consegue determinar quem é esse responsável. E um outro ponto bem importante, a Giane mencionou que o perfil do CGRH, ele vai visualizar, ele tem um perfil de administrador, né? Então ele vai visualizar tudo que foi inserido no sistema, mas aí eu aproveito para dar de novo aquele destaque. Sigilo, segurança, anonimato estão garantidos. O que a CGRH vai ter acesso de visualizar são os dados que foram inseridos no sistema, mas o encontro, o que aconteceu no encontro, o que foi falado no encontro entre professor e psicólogo, ou as pessoas envolvidas no encontro e psicólogo, isso está protegido por vários protocolos de segurança nacionais e internacionais. Então, de novo, só para tranquilizá-los nesse sentido de que é uma plataforma segura e específica para o atendimento psicológico, tá? Não é Zoom, não é Skype, não é FaceTime, não é nada disso. É uma plataforma que nós criamos para esse fim e especificamente para esse fim. Então, por isso ela garante toda essa questão de anonimato e sigilo, tá bom? Aí, Jane, pode continuar. Ok. Esse é o perfil do administrador. Vocês podem ver que ele tem, ele visualiza todos os menus que a gente visualizou anteriormente, tanto com o perfil de diretor quanto de supervisor. Mas ele tem apenas permissão de visualização. Ele não consegue fazer alterações nos encontros, no planejamento das escolas. Ele consegue apenas visualizar essas informações, consultar essas informações. Então, através do menu Escola, ele tem todas as escolas que estão cadastradas no sistema da SEDUC. Então, ele clicando sobre alguma escola, ele vê, né, os detalhes da escola, e essa aqui, por exemplo, não tem horas planejadas. Então, se ela tivesse horas, ele está para ele aqui, ele ia conseguir ver todo o planejamento da escola, né, o que já foi executado, quantas horas já foram gastas. Na parte dos encontros, ele vê todos os encontros que estão aguardando autorização, que foram autorizados ou que foram cancelados pelo sistema. Na coluna de status, ele consegue ordenar por status. Então, ele clicando também sobre o encontro, ele pode visualizar as informações desse encontro, quem são os participantes, a descrição do encontro. E em autorização, ele consegue ver todos os encontros que estão autorizados ou pendentes de autorização. Clicando aqui também, ele vê a descrição. Então, é um perfil apenas de visualização. Apesar de ser um administrador, né, de ver todas as informações do sistema,
ele não consegue editar nada, não consegue alterar nenhuma informação. Todas essas ações que são feitas no sistema, agendamento, reagendamento, cancelamento, elas disparam e-mails para o solicitante. E quando acontece a autorização, tanto o solicitante quanto os participantes recebem um e-mail informando que o encontro foi autorizado, e nesse e-mail já tem o link para a sala onde vai acontecer o encontro, a sala do atendimento virtual. Esse link, a sala não pode ser acessada antes do encontro. O participante só consegue acessar 10 minutos antes. Se ele tentar acessar, vai aparecer uma mensagem para ele informando que é uma consulta futura e que ele ainda não consegue entrar na sala. 10 minutos antes, a gente tem uma rotina que vai disparar automaticamente e-mails para todos os participantes para eles serem lembrados desse encontro na data certa. Então, 10 minutos antes eles recebem, aí eles já conseguem acessar o link da sala. 10 minutos antes ela já está disponível e ela fica disponível até 1 hora depois do encontro. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como nós não temos uma situação real de um encontro que já aconteceu, para a gente, que está na iminência de acontecer, para a gente mostrar a sala. Eu vou demonstrar uma sala aqui para vocês, como que vai ser, só para vocês terem uma noção de como vai aparecer lá para o participante, a sala de atendimento. Essa é a sala, pode inserir o nome, ela tem a logo do estado, e nesse botão a gente entra na sala. Aqui estarão todos os participantes, o psicólogo, de um lado, os participantes do outro. Tem um tempo aqui, um cronômetro que vai mostrando quanto tempo que está acontecendo aquele encontro, quantos participantes tem na sala. Então, ele pode compartilhar a tela, pode convidar pessoas, pode pausar o vídeo, o microfone. Tem um chat aqui, uma opção de chat. E os encontros vão acontecer todos dentro dessa sala aqui. Finalizado o encontro, os participantes saem da sala. Lá para o solicitante, que no nosso caso é o diretor, vai ter um menu disponível para ele avaliar esse encontro. Ele vai fazer a avaliação do encontro, a avaliação final. Então, essa é a sala. Se a gente clicar em sair, finalizamos a sala, finalizamos o nosso encontro. Legal. Aí, Jana, eu vou te pedir uma gentileza. Sim. Volta ali no e-mail, só para as pessoas verem um pouco o corpo do e-mail que elas vão receber. Então, o solicitante, o diretor, o vice-diretor, e as pessoas que foram convidadas a participar do encontro, elas vão receber esse e-mail. Então, ali tem a hora, tem tudo certinho, e o link para entrar na sala, que é esse que a Giane clicou e acessou a sala. Tá? Então, percebam que é um sistema... É tudo muito simples, Então, com poucos cliques, você consegue agendar o encontro e com um clique você está frente a frente com o psicólogo, você e os participantes desse encontro, tá? Aí, Jana, eu vou te pedir uma última gentileza para você voltar lá de novo no sistema, só para me mostrar para o pessoal aqui os botões de suporte. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver, no canto inferior direito, a gente tem 2 ícones aqui, tá? Um ícone é o WhatsApp, o outro ícone é um balãozinho azul, que é o do nosso chat. Qualquer necessidade que você tenha de, poxa, eu preciso de suporte para agendar um encontro, eu preciso de suporte para qualquer coisa relacionada a essa plataforma, vocês podem clicar em um desses 2 ícones que vocês vão ser direcionados à nossa equipe de suporte. Essa equipe funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã à meia-noite, tá? Às 11h59. Então, vocês vão ter sempre suporte referente à plataforma. Quando o suporte for de assuntos referentes a SEDUC, propriamente dito, aí a Priscila vai falar um pouquinho para a gente, vocês vão ter um canal que vocês já conhecem, que vocês já usam para tratar de assuntos referentes à Secretaria de Educação. Então, aqui é suporte referente à plataforma, ao encontro. Qualquer outro tipo de suporte, a Priscila vai falar um pouquinho aqui para a gente, tá? Então, pessoal, assim, era isso. Todo esse passo a passo que a Giane fez, vocês vão receber ele em vídeo, e aí vocês vão poder assistir esse vídeo 1 vez, 2 vezes, quantas vezes vocês acharem necessário para conhecerem um pouco ali o sistema. Pode pausar o vídeo, assistir de novo. O que a gente quis aqui era só mostrar um pouco da utilização ao vivo, basicamente o que a Giane falou que ela tem gravado, então a gente vai disponibilizar para vocês, a SEDUC vai disponibilizar para vocês. E também um recado para os diretores, Então, diretores, é muito importante que vocês façam um planejamento, ressaltando aqui o que já foi dito pelos colegas aqui da SEDUC. E também, para que caso vocês tenham algum tipo de situação, a gente vai fazer uma capacitação dos Proatecs, que também ele vai servir também como um suporte para vocês. Então, a gente pensou em tudo para deixar bem amarradinho. Espero que a nossa explicação aqui tenha ficado clara para vocês, o sistema e tudo isso. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Vieira. O Rodrigo Vieira, ele, junto conosco, ele vai estar no dia a dia com a Secretaria de Educação, com a Salete,
principalmente, ele vai ser o gestor da conta. Talvez ele não esteja em contato com vocês na escola, mas é a pessoa é uma pessoa importante aqui no nosso processo que eu gostaria de vocês conhecessem. Então, Rodrigo, fica à vontade para se apresentar, tá? Bom dia a todos, primeiramente. Meu nome é Rodrigo Vieira, né? Eu estou compondo o time da Psicologia Viva, por parte da gestão do contrato, junto à SEDUC, tá? Então, vou estar trabalhando muito mais ali com a Salete, com o pessoal, para poder gerir esse contrato da melhor forma, garantir, né, que o contrato seja cumprido, e também, tipo, a parte de satisfação do contrato. Então, eu vou estar apoiando vocês aí, mais em contato com a coordenadoria da Secretaria da Educação, tá? Mas qualquer coisa, estamos aí, estamos juntos. Esse projeto eu acho que vai ser um grande sucesso, né? É pioneiro, como o doutor Haroldo disse. Eu estou para apoiá-los aí de qualquer forma. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Antes de passar a palavra para a Salete, eu queria dar um último recado aqui. Estou abusando já, né? Diretores, solicitantes, né? Seja você diretor, vice-diretor, avaliem o atendimento. É muito importante que vocês avaliem o atendimento ao final, como a Giane mostrou, né? Quando for finalizado o encontro, vocês vão receber um convite no próprio sistema para fazer a avaliação daquele atendimento. É a partir da avaliação de vocês que a gente vai saber, do lado de cá, se o serviço está correndo de forma satisfatória ou não, tá? Então, essa avaliação é parte muito importante aqui do nosso processo, tá? Então, Salete, passa a palavra para você. Acho que do nosso lado aqui, passamos todos os recados que a gente gostaria de passar. Obrigada, Ednei, obrigado, Giane. A gente só tem mais uma tela para passar para vocês, a gente está aí um pouquinho estourado do nosso tempo. Então, como a gente havia dito para vocês, existem muitas pessoas trabalhando com vocês. E aí, então, a gente traz aqui para vocês a rede de suporte, tá? Então, as ocorrências com a plataforma do Psicologia Viva, vocês vão acionar primeiro o Proatec para ver se ele consegue resolver qualquer ocorrência, tá? Não resolvendo, você, diretor, vai entrar com o suporte da Psicologia Viva, tá bom? Não é o Proatec que tem essa obrigação, não, ele vai auxiliá-los para tentar entrar na plataforma. Se vocês não estiverem conseguindo, ele vai dar esse primeiro auxílio. Se tiver algum problema, alguma ocorrência, vocês vão acessar o suporte, os vários contatos de suporte disponibilizados aí pela Psicologia Viva, tá? Ocorrências com o sistema sede, vocês já sabem como que funciona. Então, vão chamar ali o Proatec para ver se, de repente, ele consegue solucionar, que pode ser algo assim muito simples. Não conseguindo solucionar, vocês vão para os procedimentos que já ocorrem. Acionar, entrar em contato com o NIT, e aí, posteriormente, então, o suporte se tem. Tá bom? Intercorrências relacionadas na atuação do psicólogo, vocês vão entrar em contato conosco, CGRH, qualidade de vida. A gente vai disponibilizar um e-mail para isso. O que são essas intercorrências? Se esse profissional ele está atendendo, se houve alguma coisa que saiu fora do contexto daquilo que foi proposto mediante contrato, porque a gente precisa seguir contrato, tá bom? E aí, então, vocês vão acionar a CGRH e o CQV através de um contato de e-mail e um telefone que a gente vai disponibilizar para vocês. No atendimento presencial, auxílio ao trio gestor, na ausência do psicólogo, vocês vão ter aí os gerentes regionais e, na ausência dele, vocês vão entrar em contato com a CGRH e o CQV para a gente acionar, então, a empresa e para ver o que é que a gente pode auxiliá-los nesse sentido. Qual que é a próxima tela? Essa próxima tela ela está assim meio em branco, mas quando a gente encaminhar para vocês, vai ter todos os contatos, todos os links, tá bom? De e-mail, de telefone, para vocês entrarem em contato conosco. Então, a gente vai preencher essa telinha com esses contatos, e aí, então, só depois a gente vai encaminhar esse PPT para vocês, juntamente com a disponibilização do vídeo que o Ednei passou para vocês, e todo o material necessário para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Mário. Salete, então nós vamos, está faltando pouco tempo, retomar só algumas coisas. Me perguntaram aqui, qual é o supervisor que vai fazer a liberação, a autorização do encontro? É o supervisor da escola. Lembre-se, diretor, a gente entende que o trabalho conjunto do diretor com a supervisão é fundamental para que a unidade escolar também funcione. E o supervisor vai estar contigo acompanhando no atendimento dessa necessidade, da sua
ele que vai autorizar. Então, eu quero dizer que é o supervisor da escola que vai fazer isso. E sim, o material estará disponível para todos vocês. Então, encerrando agora, quero dizer muito obrigado pela presença, por assinar. Quase 6.000 pessoas nos assistiram. Obrigado pela paciência. Estamos juntos e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado a todos. Bom dia, Salete. Eu quero agradecer também a todos vocês, toda essa equipe gigantesca que tá trabalhando e trabalhou desde o ano passado para que isso seja concretizado na data de hoje, porque hoje é que o sistema vai ficar liberado para vocês. Então, aí toda a equipe da CGRH, da IFAP, da COPED, da CITEM, do Conviva, CITEM, que fez essa integração aí de dados, o que é fundamental para que o sistema flua aí bem de acordo, tá? Então, aí nosso agradecimento para toda essa equipe que está trabalhando de sábado, domingo, até às 20h, como a gente ficou em reunião ontem, até às 9h30, para que isso aconteça e chegue aí de forma bem redondinha para vocês. Tá bom? A gente queria chamar um segundinho a Tânia, só para ela fazer uma breve fala sobre a formação desses psicólogos. Tânia. Oi, Maria Salete. Oi, tudo bem, Mário? Rapidamente aqui, eu vou só retomar um ponto, né, que nós trouxemos na reunião da semana passada com relação à formação dos psicólogos. Então, a partir de hoje, vocês vão ter acesso a essa plataforma, mas é sempre interessante fazer um planejamento do uso dessas horas, né, como o doutor Haroldo comentou, pensando aí para um mês, depois a gente vai ampliando isso, e paralelo a isso, na próxima semana, na semana de 25, os psicólogos já vão passar por uma formação que a EFAP está organizando, que vai dar um panorama geral da Secretaria da Educação, como nós já comentamos. Então, a gente vai tratar com eles sobre a estrutura da secretaria, a apresentação do organograma, quem é quem, os atores da SEDUC, um dos pilares importantes que é cuidar das pessoas, né, que está no mapa estratégico. Vamos falar um pouco dos componentes pedagógicos e socioemocionais, tá? E aí a gente tem um módulo grande para tratar disso e um módulo também muito especial, que é o módulo dedicado ao Conviva, né, que é o programa de melhoria da convivência. Então, eles vão estar em paralelo realizando também esse curso, tá? Para que eles tenham um conhecimento mais amplo aí da rede, mas eu reforço aqui novamente. É importante que nesse contato com o psicólogo, a escola também se apresente, tá? Então, fale do seu contexto ali local, do seu grupo de profissionais que atuam na unidade, o seu grupo de alunos, qual o perfil ali do seu alunado, tá? Para que esse encontro de fato seja produtivo, tenha aí um primeiro contato de apresentação de ambas as partes, tá? E a ideia é que realmente o trabalho seja desenvolvido aí ao longo de um ano e sempre de maneira muito proveitosa e profícua para todos, tá bom? Então, a gente também está à disposição aqui do FAP, COPED, Conviva, CGRH, para apoiar o trabalho de vocês, tá bom? Passa a palavra aí para Maria Salete também. Pessoal, então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. A nossa gratidão mais profunda e sincera pela participação de todos vocês, lembrando que o sistema estará autorizado a partir das 14h, tá bom? Então, se ele não funcionar agora, não acione o Protec, não acione a Citem, não acione ninguém, porque ele só vai estar liberado a partir das 14h. Então, de novo, nossa gratidão mais sincera e profunda pela participação de vocês, pela atenção de vocês, nessa manhã que para a gente é bastante memorável, que é o início aí de uma coisa muito nova que vai nos ajudar grandemente, principalmente vocês.